Nariz perfeito, sem bisturi? Oiê! Fala, time! Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma revisão sistemática publicada em 2023, em dezembro, que revelou dados importantíssimos sobre a rinomodelação, que é um dos meus procedimentos preferidos, né? Então, se você tem aquele paciente que já pensou em fazer uma rinoplastia, mas ficou com medo de passar pela cirurgia, anestesia geral, ou não quis enfrentar aquele tempo longo de recuperação, a rinomodelação é o procedimento certo para ele. Hoje eu vou falar para vocês sobre o procedimento que é capaz de remodelar o nariz em minutos, com resultados impressionantes e sem o uso do bisturi. Mas antes de mergulhar nos detalhes, vamos entender o panorama geral? A rinoplastia cirúrgica é um dos procedimentos estéticos mais realizados no mundo todo, sendo que só nos Estados Unidos são realizadas mais de 350 mil cirurgias todos os anos. Mas, nos últimos anos, a rinomodelação, que é um procedimento não cirúrgico, tem ganhado muito espaço, porque é um procedimento que utiliza preenchedores dérmicos, principalmente aí o nosso queridinho ácido hialurônico, para remodelar e melhorar a aparência do nariz sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. E hoje nós vamos falar então sobre essa revisão sistemática que analisou rigorosamente 16 estudos dos mais relevantes. Eles foram selecionados entre mais de 1.000 artigos, seguindo os critérios do Prisma, né, que são padrão ouro aí quando a gente fala em revisão sistemática. E por isso, esse estudo, então, é capaz de nos dar uma visão bem abrangente e bem confiável do estado atual de onde está a ciência, né? Então, nós vamos falar em como funciona esse procedimento que está conquistando cada vez mais profissionais, mas mais importante que isso, os nossos pacientes. É um procedimento à base de ácido hialurônico e muito eficiente para suavizar uma proeminência do dorso nasal, aquela giba que incomoda, levantar a pontinha do nariz que está caída, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o perfil nasal sem alterar a estrutura óssea. Também é maravilhoso para disfarçar imperfeições aí após trauma, né? Mas aquelas imperfeições mais leves. E é um procedimento que pequenas quantidades de ácido hialurônico são suficientes para moldar e realçar o nariz e atingir o resultado desejado. Ele é um procedimento rápido que leva cerca de 15 a 30 minutos para ser realizado com anestesia local ou tópica e o paciente pode retornar aí às atividades normais imediatamente após a sessão. Um dos pontos que mais levanta dúvidas em relação aos pacientes é enquanto a rinoplastia tradicional remove o tecido ósseo, né, e consegue modelar o nariz, a rinomodelação se baseia num aumento volumétrico em pontos estratégicos para dar uma ilusão de ótica de que o nariz é menor. Então, é como um truque de ilusão de ótica aplicado à medicina estética. Então, essa revisão sistemática destacou diversas vantagens da rinomodelação não cirúrgica em comparação com a abordagem tradicional feita em centro cirúrgico. Primeiro, é o custo relativamente mais baixo. Então, quando a gente fala aí em uma cirurgia plástica que pode custar entre 5 a 10 mil dólares, a rinomodelação tem um custo médio que varia aí de 700 a 1.500 dólares, tornando o procedimento muito mais acessível para as pessoas. Segundo, é a recuperação praticamente imediata. Então, não existe necessidade de afastamento do trabalho ou das atividades sociais do seu paciente, tá? Então, em algumas horas, ele já está prontinho para voltar para a rotina dele. A única recomendação é evitar massagear e aplicar pressão diretamente na área que foi preenchida. Terceiro, a possibilidade de ajustes. Então, se o resultado não for exatamente o esperado, você pode realizar pequenas correções na mesma sessão ou em sessões subsequentes. Em caso onde os preenchedores de ácido hialurônico que não ficaram 100% satisfatórios, você também tem a possibilidade de reverter esse procedimento através do uso da hialuronidase. E por último, mas não menos importante,
A segurança, né? Então, quando é realizado por profissionais qualificados, a rinomodelação apresenta um excelente perfil de segurança para correções aí do dorso nasal. Então, os efeitos colaterais geralmente são limitados aí à vermelhidão e ao inchaço leve a moderado que acontece pontualmente no local da injeção. Apesar dos benefícios, a revisão sistemática também alerta para os riscos importantes que não podem ser ignorados. A anatomia do nariz é extremamente delicada e tem uma pele muito fina e uma vascularização extremamente complexa. Então, o estudo destaca que as injeções acidentais em vasos sanguíneos podem levar sim a complicações graves, incluindo a necrose tecidual, que é a morte ali do tecido por falta de oxigenação, mas também em casos mais raros, nós temos a documentação de amaurose, que é a cegueira, e até mesmo de um acidente vascular cerebral. E é por isso que os autores alertam, eles enfatizam que o procedimento só deve ser realizado por profissionais habilitados. Além disso, a rinomodelação também vai ter limitações e elas são muito claras. Correção de desvios funcionais que afetam a respiração não podem ser tratados através da rinomodelação, nem pacientes que buscam uma redução significativa do nariz, nem aqueles que possuem alterações estruturais complexas, tá? Então não adianta tentar resolver todos os casos com a rinomodelação. Narizes com excesso de tecido ou com a pele muito espessa também contraindicam o procedimento pela dificuldade de se conseguir um ganho volumétrico legal. E além disso tudo, também é importante ressaltar que os resultados são temporários, tá? Então, durando aí em média de 8 a 18 meses, dependendo do preenchedor que é utilizado e do organismo de cada pessoa. Uma das conclusões mais interessantes da revisão é que, apesar dos resultados promissores, ainda há necessidade de mais estudos. À medida que as técnicas evoluem e mais estudos são realizados, é provável que a gente veja vários avanços significativos nesse campo, com protocolos mais padronizados e opções de preenchedores de maior duração. Em resumo, a rinomodelação é sim um grande avanço da medicina estética, oferecendo uma alternativa menos invasiva para quem busca melhorar a aparência do nariz. Mas é fundamental que o profissional tenha habilidade técnica refinada para que o paciente tenha as suas expectativas atingidas. E aí, você já realiza a rinomodelação no seu consultório? Me conta aqui. Eu quero saber tudo nos comentários, viu? Querem que eu traga mais conteúdo direcionado a técnicas de rinomodelação que eu utilizo aqui já no meu consultório? Me conta aqui, quero saber, viu? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo na semana que vem aqui no nosso canal. Até lá! Beijos!